Oi, gente! Meu Deus, que susto, achei que não ia conseguir entrar ao vivo. Tudo bem? Conseguimos, 18 e... Que horas são? 18 e 4, beleza. Hoje a minha convidada é a Laísa Cardoso, do hashtag Passe Adiante com Laísa Cardoso. Vou esperar ela entrar aqui, me enviar uma solicitação. A gente vai falar sobre a representação da pessoa com deficiência nos livros, nos filmes, nas séries, enfim, nas narrativas de todos os tipos. Já tem alguém aqui falando comigo? Eu tô falando sozinha. Ainda não tem ninguém na live. Ai, meu Deus. Então, gente, hoje vamos falar sobre representatividade. Laís entrou. Pode enviar a solicitação. Pessoas estão começando a chegar. Hoje a gente vai falar de representação das pessoas, das PCDs nas narrativas. A Laísa já me solicitou visualizar. Peraí. Transmitir ao vivo com Laísa. Beleza. Gente, a minha câmera estava virada. Pronto, agora estou eu aparecendo. Oi. Por 2 segundos as pessoas viram meus pés. Mas foram só 2 segundos. Todo mundo tem pé, não tem problema. Todo mundo tem pé. Bom, algumas pessoas não têm pé, mas enfim. Teve um dia que eu tava fazendo live que eu virei a minha também. Ficou todo mundo vendo a zona do meu quarto. Tem um espelho bem aqui na minha frente, grande assim, tipo, o corpo inteiro. Aí ficou tipo Inception, né? O pessoal me vendo pelo espelho. Enfim, Oi, né? Vicky! Oi, Lala. Tudo bom com você? Tudo bem? Todo mundo dormingando hoje. Ixi. Então, eu convidei a Laís aqui, gente. Deixa eu ver se já tem pessoas aqui. Temos Então, 4 pessoas. Você enxerga mais que eu, então eu acho válido você acompanhar aí um pouco os comentários. Olha, pode deixar. Tá, beleza. A gente vai Mas não estamos falando sozinhas, tem pessoas aqui. Ah, beleza. Já dá pra gente ir começando a conversar. Então, gente, chamei a Laís aqui para falar sobre representatividade, mais um bate-papo, né? Porque as outras lives que eu fiz foram, até hoje, né? Foram mais entrevistas, assim. E hoje a gente vai conversar mesmo, porque é um assunto que a gente conversa muito. Eu conheci a Laísa faz, acho que um mês, mais ou menos, foi um pouquinho antes da quarentena. E a gente começou a conversar justamente por causa de uma narrativa que vocês vão ouvir muito falar hoje, que tem uma pessoa com deficiência, que é o Fantasma da Ópera, ela já tá rindo. É porque a gente tem um problema, quer dizer, a gente tem uma solução, que no caso chama Eric. A gente chama o Eric e todas as pessoas que dizem que o Eric é ruim, elas estão erradas. Exatamente. E pra quem não sabe, o Eric é o nome do Fantasma da Ópera, tá? Que no livro, no caso, ele se chama Eric. E aí a gente resolveu, né, que a gente precisava falar sobre essa história numa live, mas não só sobre essa história, falar sobre todas as outras que envolvem pessoas com deficiência também, né? Que existem várias. Enfim. Então se apresenta aí pro povo. Quem é a Laísa Cardoso? Ah, meu Deus. Bom, então, eu sou a Laísa, eu moro em Brasília, eu tenho baixa visão em decorrência de glaucoma congênito, eu tenho graduação e mestrado em ciência política, eu tenho um canal no YouTube, que é o hashtag Passe Adiante. Vocês podem caçar no Instagram, no YouTube, no Facebook, hashtag Passe Adiante, e eu tô lá. Isso. Inclusive, a gente tá falando agora no Instagram pessoal dela, que é No meu, isso, a Laísa Cardoso. Porque, né, tem pessoas. E o outro ainda não tem muitas pessoas, então a gente achou melhor Então vão fazer todo nesse. mundo lá no outro perfil, seguir o outro perfil também. Isso!
Sigam lá, hashtag, é hashtag por extenso, tipo, HASH, hashtag passe adiante. GA, exatamente, hashtag passe adiante. Isso. E é isso, sou mãe de gatos, pratico polidense, canto, sou a doida dos musicais e não sei, é isso. E é isso aí. Eu adoro que no teu perfil tá escrito Digital Insistencer. Insistência, porque assim, influencer, eu ainda não influencer muita coisa, mas eu insistência bastante. É isso que importa, persistência. Mas enfim, né? Então, e você tinha me falado, né, que você fez a tua dissertação do mestrado, né, que foi sobre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uhum. E que você fez uma pesquisa legal, né, sobre a representação da pessoa com deficiência Sim. dentro da sociedade como um todo, né? Como é que isso reflete no mercado de trabalho. E você tinha me falado um dia umas coisas muito legais sobre, tipo, meio que um panorama histórico, assim, que você fez um dia pra mim no WhatsApp. Tipo, como é que as pessoas com deficiência eram vistas no passado, como é que elas foram vistas em outros períodos históricos. Conta aí pro povo, divide com o povo. Até a Primeira Guerra Mundial, qualquer pessoa que nascesse com uma deficiência ou adquirisse uma deficiência, ela ia ser asilada, ela ia ser excluída, né? Ela ia ser isolada do restante da sociedade e tal. Com o advento da Primeira e da Segunda Guerra, que as pessoas começaram a voltar da guerra com deficiência, e aí elas eram heróis de guerra, né? Elas não eram simplesmente pessoas que ficaram aleijadas, né? Então a gente precisava dar um jeito de reincluir essas pessoas na sociedade e de modificar a forma como a gente trata essas pessoas. Não só como o asilado que tem que ficar excluído, escondido, mas também a pessoa, né? Agora ela é a pessoa que voltou da guerra, ela superou um monte de coisa, ela prestou um serviço para a nação. Mas, de toda forma, ainda com essa mudança, a gente continuou sendo idolatrado, só que de longe, né? A gente continua longe de todo mundo. E essa visão é uma coisa que perdura até hoje, né? A gente é como se a gente não fosse ser humano, né, Vicky? A gente é tipo um ser além, assim, um ET, qualquer coisa. Sim, inclusive, essa visão em que se baseia muitos super-heróis, né? Tipo, super-heróis da Marvel mesmo, de quadrinhos, essas coisas, porque eles são, tipo, sei lá, eles são mutantes, eles têm uma coisa lá que torna eles diferentes e eles tornam aquilo um superpoder para salvar a humanidade, né? Sim. Que se parar pra pensar, né, muitos desses heróis, eles se tornam heróis porque sofreram algum acidente, caíram num tanque cheio de algum negócio químico. Tipo assim, querendo ou não, foi uma deficiência que tornou eles heróis, né? Sim, eu não conheço muito essas coisas de super-herói, justamente por causa disso, que essa coisa de salvar a humanidade me cansa um pouco. Mas eu sei que tem o Demolidor, né? O Demolidor que é cego. Sim. E que é uma coisa totalmente tosca, porque, tipo, ele é cego, mas ele tem milhares de poderes biônicos, né? Sei lá, doidos, que causam ele ser, né, um super-herói, salvar as pessoas, e enfim, eu não conheço muito bem a história. Mas isso é doido, né? Porque ele perpetua aquela noção de que quando a gente não enxerga, a gente tem poderes compensatórios, né? É como se a gente tivesse duas opções, né? Ou a gente é coitado ou a gente é herói. E a gente é só gente. Assim, a gente é só pessoas. Sim, exato. E aí, vamos começar a falar do Jeremy, depois a gente fala do Fantasma, se tiver mais gente. Vocês já assistiram. Então, você falou isso, que a gente é só gente, a gente é só normal, eu lembrei, né? Conta pro pessoal o que é. É um curta-metragem que chama Jeremy the Dude, que é uma produção australiana. Era pra ter sido uma série, mas não teve investimento suficiente, aí é só um curta-metragem. E nesse curta-metragem, todas as pessoas que têm as specialties, né, as especialidades, são as pessoas com deficiência, e todas as pessoas, elas são as ditas normais. O normal, na premissa do Jeremy, é você ter uma specialty.
Tanto que o Jeremy, que é o cara que não tem uma deficiência, olha só que coisa, ele recebe um subsídio do governo para poder viver, porque ele não tem uma specialty. As pessoas não querem contratar ele porque ele não tem nenhuma especialidade, ele não tem nenhuma peculiaridade, ninguém quer ele, ninguém quer o Jeremy. E é muito legal porque deixa muito claro o quão é absurda a forma como nós, pessoas com deficiência, somos tratados, né? Assim, a maneira que é muito desigual, entendeu? Não é só... É como se fosse tipo um mundo invertido, né? Tipo assim, em vez Sim, de a norma, em vez de você não ter nenhuma deficiência, a norma é ser todo mundo PCD. E aí quem não exatamente. tem é tratado como se fosse coitado, né? Ou, enfim, como se não tivesse inteligência, como Tem se fosse uma pessoa cena do completamente Jeremy inútil. que eu acho Pois muito é. engraçada, que é quando o Jeremy entra no táxi e aí o motorista oferece uma balinha pra ele, como se ele fosse uma criança de 3 anos, tipo, Você ai, gosta você de quer balinha? E Eu a me gente vive isso. identifiquei. Eu me A gente vive identifiquei muito demais, isso. assim. Sim, a gente se identifica muito porque é o jeito que as pessoas tratam a gente, né, na vida. É assim, ai, desculpa, a gente não contrata, porque a historinha em si é o Jeremy tentando achar um emprego, né? Ele sai de Ele uma não tem mais os instituição. pais, tipo assim, o Jeremy é um órfão que não tem mais ninguém, ele tem os primos com deficiência Sim. E os que primos, vão tentar ajudar ele. ele vai morar com os primos, e aí na casa dos primos, todo mundo tem uma atitude ruim em relação a ele. Então é uma pessoa que super protege, o outro que fala, que fala, você é um inútil, você é todo estranho, você é não sei o quê. E só tem a prima que protege ele, né? A menina que meio que se indigna com a situação, mas ela também não faz muita coisa a respeito, né? Sim. E aí não vou contar o fim, né? Porque pra vocês assistirem, tem no YouTube, depois eu vou postar sobre aí, vocês podem ver. Chama Jeremy The Dutch, tipo T-H-E e Dutch é D-U-D. É... E aí é muito legal porque o retrato pra gente que tem deficiência, eu sei que a Laísa vai concordar comigo, é meio gratificante a gente ver, tipo, as pessoas com deficiência dominando o Sim. mundo. E Assim, o meu oprime sonho, a gente, né? É que nem aquele negócio, né? O meu sonho de princesa é ver esse negócio passando em todas as escolas, assim, ó, como um mantra na cabeça das pessoas. Sim, e ele usa, o Jeremy, ele usa no pescoço uma plaquinha assim, e que tem um símbolo. Ele tem uma plaquinha, e na plaquinha é como se fosse aquele símbolo de pessoa com deficiência, com aquela cadeirinha de rodas, né? Só que adaptado para uma pessoa normal, em pezinho, assim, tipo, eu não tenho nenhuma deficiência. Como se fosse E aí, assim, a gente fala como se a gente disso. carregasse esse papelzinho no pescoço e que não deixam ver mais nada. As pessoas só veem a etiqueta lá. Mas, querendo ou não, a gente carrega, né? Na bengala, Exato. a gente carrega, Na bengala. na cadeira, a gente carrega, no óculos coisa. escuro. Óculos escuros, é. Mas até aí, óculos escuros tem várias pessoas que usam, né? Então não Sim. é tão assim. Mas eu até tava falando isso, gravando um vídeo do meu canal agora, que Vitória, na minha vida, eu nunca passei por aquela situação de fio-fio, sabe? De passar na frente da obra e o cara te elogiar, entre aspas. Nunca, jamais, também não sei o que é isso. Então, aí você não sabe se é bom ou se é ruim, né? A gente anda de bengala. Então, a mulher que tem a bengala é a coitada, é a dessexualizada. Não é uma opção, não está no mercado das relações sexuais possíveis, não está. né? Então, só recebi isso quando estava com outras pessoas e que a pessoa, no caso, não percebeu que eu não enxergava. Menina, já me pediram desculpa. Ai, A pessoa me elogiou, né? Me viu lá na balada e não sei o quê. Aí eu tava dançando sem a bengala e eu peguei a bengala pra ir no banheiro, qualquer coisa. Aí quando eu voltei, ela... Desculpa, eu não sabia. Ué, mas... Tipo assim, você tá me pedindo desculpa porque eu sou bonita? Nada, Você me achou bonita? Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. Então, velho, eu acho que isso já aconteceu comigo também. Eu, tipo, a pessoa totalmente. Por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa pela internet,
E aí você conta que você não enxerga, você faz saber de alguma forma, a pessoa brocha total, assim, a pessoa tipo, Não, eu já coloco no perfil. ai, não, e age como se você fosse ali uma coitada que não sabe com o que que você tá mexendo, paquerando o cara na internet, entendeu? Nossa, não, preguiça. Então, Pessoas, pois vocês é. precisam melhorar. Oi, você tá me ouvindo? Não, tô assim, eu tô falando que as pessoas precisam melhorar. Porque, meu Deus. Pois é, isso tem a ver com esse negócio do Jeremy, né? Porque o filminho, o curta, foca na coisa do emprego. Mas isso perpassa todos os aspectos, todos os níveis da nossa vida, né? Esse só conseguir Sim, interagir com a etiqueta que tá no nosso pescoço. exatamente. E aí, assim, a própria forma como a gente é retratado na novela, na série, no livro, tudo isso contribui para que estereótipos sejam mantidos, mas eles também podem ajudar para que estereótipos sejam modificados, né, Vicky? Porque Sim, da mesma forma que como. né, Ah, a gente começou a ser retratado como loucos, como pessoas que precisam ficar isoladas, sozinhas, não sei o quê, e a gente passou a ser retratados como pessoas com qualidades de força, superação e não sei o quê. Isso é bom, mas assim, tem que fugir do extremo, né? A gente não é nem uma coisa nem outra. E é esse ponto que eu acho que os criadores de conteúdo, né, os autores, eles ainda não chegaram a esse meio termo, que é de só ver a gente como seres humanos. sim, sim. E você tá falando isso, veio na minha cabeça agora. Acho que você já viu, você já me falou que você já viu o filme ou leu o livro, aquele Como Eu Era Antes de Você, né? Sim, Que foi li. então, que foi super popular, né? Principalmente por causa do filme, com os atores famosos e tal. E eu acho que, tipo, a gente tá indo por esse caminho desse filme, que aos poucos as pessoas estão entendendo que elas têm que tratar a deficiência de uma forma diferente. E nesse Uhum. filme, desculpa o spoiler aí quem não viu, mas acho que a maioria das pessoas viram, que o menino quer se matar porque ele sofreu um acidente e ficou tetra, né? Ficou tetraplégico e ele acha que a vida não vale mais a pena. E aí a gente passa o filme inteiro tentando mudar ele fazendo A ele mudar ideia de dele ideia, né? é uma Mas, coisa que aqui no Brasil não existe, que é o suicídio assistido, né? Lá fora sim, isso é uma possibilidade em alguns países. sim. É quando a pessoa acha que ela tem uma doença terminal e tal, e ela faz ali uma inscrição e pra acabar com a vida dela, né? E com dignidade, né? Sim, E aí ele passa o filme todo, se apaixona pela Emilia Clarke lá, pela mocinha e tal, não sei o quê. Mas no fim, spoiler, desculpa, mas enfim, ele decide que ele quer se matar mesmo e é isso, sabe? e E aí todo eu mundo lembro respeita. que quando saiu esse livro e até quando saiu o filme depois, né, que todo mundo ficou indignado com ele, inclusive pessoas com deficiência, mas aí eu acho que é a importância da gente contextualizar, né, botar a pessoa no seu devido contexto. Tipo assim, Sim, eu, do ponto de vista dele, pensa, eu tinha a vida que ele tivesse, né, a vida que ele tinha, e aí fiquei na condição que ele ficou. Será que eu não tomaria, assim, a mesma atitude? Tipo, tem gente que ficou emputecida com ele. Ah, porque tá falando que deficiência é tragédia, velho. Não, não foi essa mensagem que o livro me passou. não, Tipo, a não foi isso que eu mensagem que o entendi. livro, pra mim, pelo menos, a mensagem que o livro passa é assim, essa é a escolha dele. Então você tem que respeitar a escolha da pessoa com deficiência, porque ela continua sendo uma pessoa, né? Teve numa novela, eu não vou lembrar qual, porque né, eu não presto atenção muito na TV aberta, É. mas um personagem do Antônio Fagundes que tinha câncer e ia morrer e não sei o quê. E ele falava isso que você falou agora, de tipo, de morrer com dignidade. Se a gente precisa de dignidade pra viver, a gente também merece dignidade pra morrer, né? Tipo, Uhum. cara, eu não quero esperar eu definhar e não ter mais consciência de nada e não sei o quê. Eu quero morrer sendo eu, né? Eu sendo Sim, senhor de mim mesmo. sim. Eu acho que a gente tá, assim, passos de tartaruga, mas a gente tá progredindo, né? Eu acho que pessoas, principalmente fora do Brasil, que aqui no Brasil a gente ainda tá engatinhando nisso e em muitas coisas, né? Mas lá fora já tem muita representatividade, muito mais do que
do que aqui. Por exemplo, hoje, minha mãe tava passando os canais aqui e ela parou num filme do Adam Sandler, que é, né, comédia bem popular, Hollywood, bem popular e tal, e que tinha aquele ator do Game of Thrones, o Peter O Dinklage, Jon Snow. que tem nanismo. Esqueci o nome dele, mas tá. O Sei quem é. Tyrion, o Tyrion do Game of Thrones. O Tyrion! Meu Deus, eu amo Isso. ele. Melhor personagem. Sim, então, e ele tava lá no filme fazendo um personagem aleatório, sabe? E, tipo, ele ser anão, ter nanismo, não sei se é assim que se fala hoje em dia, acho que é nanismo, né? E era irrelevante, sabe? E por quê? Porque ele é um ator famoso, ficou famoso por causa da série, um personagem que muita gente gostava. E que é engraçado que muita gente gosta desse personagem quando a gente fala que ele é uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma normalidade corporal diferente ali, as pessoas ficam. É verdade, sabe? Elas até Não, e aí, se você lembra da série, né? Agora eu lembrei de um fato, né? Ó, o spoiler. Que o Jaime, que é o irmão do Tyrion, em dado momento da série perde a mão e tem que aprender a viver sem a mão dele. E aí? Sim. Né? Inclusive, é todo um assunto deficiência em Game of Thrones, né? Porque Né? tem muitos personagens. E que foi uma série que foi, tipo, sucesso absoluto de público, né? De crítica. Né? Odiamos o final? Odiamos, eu odiei, pelo menos. Eu não odiei o quê? Eu odiei o como, entendeu? Eu acho que, tipo, o que aconteceu no final, em linhas gerais... Não, o que eu já tinha deduzido, tipo assim, há um tempo, mas o como, eu fiquei muito frustrada. Eu acertei, inclusive, o que aconteceu no final. Eu entrei num bolão e eu acertei o que aconteceu. Você ficou rica, amiga. Então, eu queria falar sobre isso depois no meu canal, sobre PCDs em Game of Thrones. Porque... Nossa, vamos. Então, porque até uma coisa que o Game of Thrones é baseado no universo medieval, né? E eu tava lendo aqui essa semana, me preparando pra live, uma coisa que é muito interessante, que no universo medieval, as pessoas com deficiência, elas eram muito mais naturalizadas na sociedade, né? Então tinha ali o membro aleijado da família e que tava ali convivendo, e é isso, né? Não tinha essa cultura de esconder, que isso começou depois, né? No Renascimento e no Iluminismo e tal, começou a ter aquela coisa da normalidade do corpo, né? Que, tipo, o homem Até perfeito, porque, assim, o homem vitruviano antes, ali, perfeito. se você nascesse com uma deficiência ou adquirisse uma, né, até os séculos XV, XVI, você ia morrer. Você não, tipo assim, não tinha salvação pra você. Porque não tinha recurso, não tinha nada. Depois, com o advento da medicina, que foram desenvolvendo técnicas de manter o povo vivo por mais tempo, se você adquirisse uma deficiência, você tinha alguma chance. E aí a necessidade de te esconder, né? Se você viveu, mas você era diferente, a gente não quer te mostrar pra ninguém. Sim, e também uma cultura que eu tenho essa palavra tem vindo muito na minha cabeça, que é uma cultura da cura, né? Parece. Que começou nessa época, né? Porque assim, se a gente pode corrigir e colocar você numa suposta norma, a gente vai tentar, né? E tem gente que morre tentando, tem pessoas com deficiência que ficam muito, muito focadas nisso, tipo assim, esperando o dia que vai ter uma cura pra minha doença, pra minha questão aqui. Igual, Médica. assim, eu não sei você, Vicky, mas eu, né, nasci com baixa visão, eu nunca enxerguei totalmente. Então, assim, nossa, faz falta eu não enxergar? Nenhuma. Porque, né, eu só enxergo desse jeito, então pra mim. Mas se eu perder essa visão que eu tenho, vai fazer falta? Vai, porque, né, essa que eu tenho, eu sei viver assim. Vou ter que aprender tudo de novo, mas eu não tenho vontade de assim, eu quero enxergar igual todo mundo. Tem coisas que eu sei que a minha vida seria mais fácil? Tem, mas e daí? Tipo assim, tantas coisas que eu consigo fazer que tipo assim, eu só consigo ter mais atenção porque eu não enxergo, tipo, eu tenho quase certeza de que se eu enxergasse como a maioria das pessoas, eu não ia prestar atenção em música como eu presto hoje. Talvez eu não fosse a doida do musical, que nem, né, que nem você. Então, tem, assim, cada coisa tem os seus benefícios, né, tem os seus ônus e os seus bônus. Exatamente. Exatamente isso que você tá falando, né? E afinal, o que é a normalidade, sabe? Porque você vê no curta do Jeremy,
a normalidade é uma coisa totalmente diferente. Ou seja, a normalidade é uma coisa totalmente inventada, né? Sim. Então, Você para pra pensar, por exemplo, Oi? Não, você para pra pensar em padrão de beleza, por exemplo. Na Grécia, né, na antiguidade, bonito era ser gordo, baixinho, não sei o quê. Porque Aí você depois tinha comida mudou, em casa, agora era bonito. gordo porque quem tinha dinheiro que tinha o que comer. Então era bonito ser Exatamente. gordo. Aí hoje em dia Aí é agora bonito bonito ser é ser magro, bronzeado. esquelético. É bonito ser Tudo é bronzeado construído. hoje porque você tem tempo de ficar largado na praia. Sim, tudo é Né? construído. Então, pois é. E aí, estamos quase na metade do nosso tempo. Meu Deus, mas já, Nossa Senhora. É, a gente fala muito. Deixa eu dar uma lidinha nos comentários, deixa eu ver se tem comentário. Ai, Fala, acho que estão dizendo que assim, que quando eu falo que não tenho vontade de enxergar, as pessoas acham um absurdo. É, eu te é. entendo. As Pois é, pessoas não é também que a acham um gente não absurdo. tem, não é que a gente não tem vontade, é só que tipo, a vida é boa assim também, não é uma coisa que comanda a nossa vida. Nossa, eu queria muito, rezo todo dia pra eu voltar a enxergar, Não, sabe? eu Não é brinquei, por né? aí. A gente até respondeu uma tag, né? Que eu brinquei, falei, gente, Sim, não enxergar faz eu não ter medo de baratas, olha só que coisa. sim, eu também Tô vendo a gostei muito barata, dessa resposta da. Essa resposta dela foi sensacional, porque tipo assim, eu tô ali de boa, a barata tá lá de boa também. Se ela não vier aqui passear na minha cara, nós estamos de boa convivendo, eu e a barata. exatamente. Eu vivo, a barata vive e tá tudo ótimo. É, então, eu prefiro fingir que elas não existem, assim, insetos, essas Exatamente. coisas, e é isso, sabe? Porque se você pensar, tudo bem, a barata, ela é mais, na verdade, assim, um sinal de que alguma coisa tá suja na sua casa e não tá legal e tá criando barata. Se começar a aparecer barata demais. Mas o que a barata vai te fazer, sabe? Né? Olha quem é você em relação à barata, né? Tipo Oi? assim, o que que a barata pode fazer de mal pra. Gente, barata sobreviveram ao apocalipse nuclear, então assim, deixem as baratas em paz. Deixa, pois é, elas são feias, mas não tem problema, sabe? Vão assistir Joe e as Baratas, é um filme muito ruim, mas muito bom também. É porque a Laís é dessas que nem eu, que gosta das coisas guilty pleasure. Tipo, Não, que elas são é tão tão ruins. ruim, mas é muito bom. Exatamente. É tão ruim, mas tão ruim que é ótimo, entendeu? Exatamente. Que nem a continuação do Fantasma da Ópera, que Love você Never assistiu. Dies. Então, Porque vamos falar do Fantasma. eu e a Vicky, com esse nosso negócio que a gente tem pelo Eric, né? Quando a gente descobrindo que alguém, né, o Andrew Lloyd Webber, fez uma continuação da história, porque ele, assim como nós, ficou indignado com aquele final. Porque é Sim. a única explicação possível. Pois é. Aí ele. Não, Aí ganhar ele dinheiro, né? Porque ganha dinheiro sempre não, ganha. com certeza. Aí, pra mim, Então, ele fez uma história que termina do jeito certo, entendeu? É como ela deveria terminar. pois é. Porque ele inventou, na verdade é uma fanfic, né? Porque o livro acaba onde acaba o musical, né? Normal. Exatamente. Enfim. E Fantasma aí ele some, fez. dá-se a ideia de que ele morreu, a gente não sabe, mas né, só resta a máscara dele lá no Sim. teatro, a gente não sabe o que aconteceu. No livro ele fala pra gente que ele morreu, né? No Uhum. livro, do finalzinho, ele morre. Fala que ele tá lá, tipo, meio que definhando. Ele vai conversar com aquele cara, que é aquele persa, você lembra? Sim! E aí ele morre mesmo. No musical a gente fica subentendido que ele morreu, né? Que ele, sei lá, sumiu, desapareceu. No filme mesmo, no filme com Jerry Butler, não sei se você viu, acho que você deve ter visto. E... Que ele quebra os espelhos assim, e aí sai, tipo, lá Aham, pro meio pro meio da Terra, pro centro da Terra, sei lá, pelo subsolo lá. aham. Enfim, e então, pra quem não sabe nada do que a gente tá falando, a gente queria falar. A gente tá viajando aqui. Não, mas Primeiro, peraí. primeiro, primeiro, deixa eu. Peraí. Com uma estrofe eles vão saber do que a gente tá falando. The phantom of the opera is there. Inside my mind. Exatamente. Duas loucas cantando na live aqui. Enfim, a gente, eu e a Laís, a gente enxerga
na história do Fantasma da Ópera, qualquer que seja, adaptação, enfim. Mas, principalmente as duas Não adaptações importa mais... quão absurda ela seja, né? Não importa quão viajada seja. Sim. Mas a adaptação mais fiel, por incrível que pareça, é um musical mesmo, né? Sim. E o livro do Gaston Leroux, que é do comecinho do século XX. Então, a gente enxerga no Fantasma da Ópera uma pessoa com deficiência. E que é uma leitura bem pouco feita dessa Não, obra, ninguém dessa história. ninguém nem menciona que Eric é alguém com uma deficiência. Ah, Sim. Eric é uma pessoa que tem a face marcada, mas ninguém fala disso como uma deficiência. Mas Sim, é. só tratam ele como um monstro assustador, assassino, psicótico, né? Ele é Exato. tratado dessa forma. Não tô dizendo que a intenção do autor fosse essa, mas eu tô falando que os outros personagens o tratam dessa maneira, né? E aí Na também história. ninguém fala que as pessoas são filhas da mãe com o Eric o tempo inteiro, né? Tipo, o Eric, ele não ficou doido psicótico porque ele nasceu assim. Sim. Na nossa opinião. Vamos dar uma sinopse pra quem não conhece o Fantasma da Ópera? É bem difícil fazer uma sinopse, já tentei várias vezes, mas Oi? Temos a Ópera de Paris, certo? E temos um personagem que tem um rosto muito deformado. No livro ele é descrito como uma caveira e ele usa uma máscara. Isso em todas as adaptações tem isso, né? Ele usa uma máscara para proteger o rosto Pra dele esconder essa e ele deformidade. usa aquela roupa que era, tipo, da elite da época para ir à ópera, né? Ele anda sempre de casaca, com chapéu, tipo, todo arrumado, querendo pertencer ali, né? Sim. Querendo se mesclar com aquela roupa de voo à ópera. E aí, ele mora no subsolo da Ópera de Paris, que existe mesmo, que está lá em Paris. E ele tem ali uma casa, e ele é meio que uma lenda dentro do teatro. Todo teatro tem uma história de fantasma, né? E que ele derruba o cenário, que ele rouba as coisas, enfim, aquela coisa do E assim, poltergeist. ele é um grande compositor, ele é um grande Sim. engenheiro. Então, assim, uma pessoa com altas habilidades em várias áreas. Sim, e ele não era um espectro, ele não era um fantasma mesmo, uma coisa sobrenatural, ele era um homem. E ele gostava de propagar essa imagem de que ele era uma coisa sobrenatural, um espectro, um poltergeist ali do teatro para sacanear as pessoas e porque era uma forma dele obter poder, né? Sobre todo mundo. Sim. Ele fala dentro das paredes, né? Pra parecer que ele é invisível, que ele é sei lá o quê. Mas na verdade é tudo técnica de ventríloco e ilusionismo, e, enfim, não tem nada de sobrenatural. Exato. Ele só era uma pessoa muito inteligente. Sim. E aí ele se apaixona pela Christine, que é uma mocinha fofa, em todos os sentidos do mocinha de romance fofa, que vocês podem imaginar. E aí Think of me fondly. Exatamente. Então, e aí ela do nada ela começa a cantar, tipo, divinamente. Ela não cantava, ela era do coro no começo. E aí do nada ela começa a cantar e todo mundo fica, meu Deus, mas da onde saiu isso, sabe? E aí ela diz que ela tem recebido aulas do anjo da música, que era uma coisa que o pai dela falava pra ela, né? Que Quando ela era criança. isso, quando ela era criança, que quando ele morresse, que ela ia ser visitada pelo anjo da música e que ela ia ser tocada e que ela ia cantar como os anjos do paraíso. E aí o pai dela morreu, e aí do nada ela começa a ouvir essa voz no camarim dela, ela acha, porra, é o anjo da música, né? Obviamente. Sim, uma menina inocente, vinda do interior e tal. E na verdade era nosso amigo Eric, also known as Fantasma da Ópera, seduzindo ela, né? E aí começa o conflito da história, porque ela tem um namoradinho, que é o Raul, também conhecido como protótipo do boy lixo por mim e Laísa Cardoso. Né? E que ele é, tipo, o mocinho ali, o príncipe da Disney da história.
Mais genérico Não, mas ele é o impossível. príncipe da Disney genérico. Ele não é um que toma alguma atitude, ele é o genérico. Sabe Sim, o príncipe do Shrek, o príncipe do Encantada? É esse é mocinho que o Raul é. isso, ele é o genérico. E aí ela fica dividida entre esse amor super tradicional, super clichêzinho Disney, com esse carinha, que é um amiguinho de infância dela, e o Eric, que desperta coisas loucas nela, entendeu? Né? E só que o Eric, né? Ele é capaz de produzir muita beleza nas músicas dele, e nas coisas que ele constrói e tudo mais, mas ele mata pessoas. Entendeu? Então é uma coisa um pouco ambígua. E aí a gente traz essa discussão de que o passado dele, né? Que a gente vê no livro, tanto no livro quanto no musical, tem algumas alterações, mas é basicamente a mesma coisa. Que ele foi muito, muito, muito excluído da sociedade por ele ter essa deformidade no rosto. Ele foi largado pela mãe. Ele passou por uma feira de aberrações, daquelas que existiam antigamente. Talvez deva existir até hoje, né? Não sabemos. Que as pessoas iam lá pra ver gente deformada, pra ver coisas Sim, bizarras e falar, nossa, como como é que eu sou chamava, gente? bonita, como eu sou perfeita, como meu corpo Os é freak ótimo. shows. Isso Aquele aí. moço do The Greatest Showman, o P.T. Barnum, ganhou dinheiros absurdamente fazendo esse tipo de coisa, inclusive. Sim, pois é. Então, e aí ele fugiu, né, desse freak show e foi sendo um autodidata ao longo da vida, né? Ele aprendeu muita coisa de arquitetura, engenharia, ilusionismo, música, matemática, tipo, milhares de coisas, porque ele era muito, muito inteligente, muito talentoso. Só que ele sempre foi essa pessoa excluída, né? Tirando a parte da psicopatia, que, né, nem toda PCD é psicopata, a maioria não é, na Né? verdade. Mas a gente lendo por esse prisma, né, da pessoa com deficiência. E aí ele fala, pelo menos pra mim, né, uma parte muito emocionante que ele fala no final, porque no final, acho que a maioria das pessoas já sabe, né, já imagina que ela conseguiu se libertar dele e foi casar com o Raul, que é o boy Ela lixo. liberta de um pra ficar com o outro, ô Cristine. Oi? Não, ela liberta de um pra ir ficar com o outro, gente. Que liberdade é essa? Então, pois é, ela se libertou do cara que era meio doido, mas que era meio que uma profundidade que ela não conseguia suportar, né? A música dele, o jeito dele de ser. E aí ela foi ser livre, entre aspas, com o cara que é super convencional e que vai casar com ela e vai botar ela em casa pra limpar o chão, entendeu? Tipo isso. Tipo isso. E perdi o fio da meada, peraí. Mas eu acho que o que você ia falar, mas né, se não, acho que é uma coisa boa de dizer, é que se você pega o Fantasma, o Corcunda, o Frankenstein, né, esses clássicos, né, esses antigos, assim, você fala, gente, a pessoa com deficiência, ela não pode ter um final feliz. Tipo, por que Exato. a Esmeralda não fica com Corcunda? Por que a Christine não fica com Fantasma? Por que o Frankenstein não pode viver de boas? Pois é, porque não é verossímil. Essa é a resposta que as pessoas vão dizer. Tipo assim, por que não é verossímil, sabe? Exato! Tipo, Porque. ué, então eu não posso ter um final feliz, é isso? Não É, faz sentido. então, é essa mensagem que subliminarmente que isso passa, né? Exatamente. Assim, você ter uma deficiência é uma tragédia. E viva com isso. Sim. E ainda que não seja uma tragédia, você está condenado ou condenada a salvar a humanidade de alguma forma. Você tem que ser o exemplo de superação e de força e de coragem. Gente, eu não tenho que ser nada. Eu tenho que ser só euzinha. Só eu, Só. Laísa. Então, e aí você volta pro estereótipo do super-herói, né? Que a gente falou no começo. Exato. Então, o que eu ia falar, lembrei. A retardada aqui já tá, minha cabeça já tá fundando. O que eu ia falar é que. Eu esqueci de novo. Oh, meu Deus, Alzheimer. Peraí. Lembrei. Que me emociona muito um trecho do livro, que ele fala, no finalzinho, na hora que ele vai deixar ela embora, ele fala que ele só queria ser normal.
Ele só queria ter uma esposa pra levar pra passear no parque aos domingos. Nossa, Sabe? velho. É de cortar o coração. E É, aí, quando na continuação, né? Que não é um livro, que é só uma coisa que o Andrew Lloyd Webber inventou, né? a Que tem fanfic, aquela. fanfic by É Andrew uma Lloyd fanfic Webber. doida. Milionária. Que tem aquela música que a Christine tá cantando lá pro. Ó, a Christine tem um filho, hein? Então, ela tá cantando uma musiquinha pro filho dela, falando que o importante é deixar o coração ver, porque o coração sabe. E aí, tipo assim, ela teve que aprender que a aparência não era tão importante, só que ela foi aprender isso Se tempos lascando. depois. Se lascando, exatamente. Pois é. Pra quem não sabe, a gente tá falando do Love Never Dies. É um musical que é uma continuação do Fantasma, feita uns 30 anos depois, mais ou menos. E que não existe, tá? É só, falamos aqui, Viagem do Andrew Lloyd Webber. E as músicas são muito lindas, o show é muito lindo, mas é uma fanfic. Então, então se você for assistir, vá com o coração aberto pra uma fanfic. Né? Uma fanfic que não faz muito sentido, inclusive. Não faz, pois é, não faz. Então, mas a gente ama porque a gente ama essas coisas. Exatamente. E Natal lá, essa semana, o Andrew Lloyd Webber, ele criou um canal, acho que é dele, né? O show, The Show Must Go On. Não, o The Show Must Go On é um canal da Universal. E aí eles estão botando, eles cada final de semana eles botam um musical. Por coincidência ou não, até então eles começaram com Jesus Christ Superstar. Aí Isso. puseram o Fantasma. Aí puseram Love Never Dies. Aí esse final de semana puseram tipo um compilado de grandes composições do Andrew Lloyd Webber, que Mas fez. todos esses são do Andrew, Jesus Cristo Superstar Exatamente. também, Aí eu tô tipo, uai, gente, vocês só vão botar coisa dele? Vamos ver o que a semana que vem nos reserva, né? mas tem muitos, né? Tem Cats, tem Evita, tem. Ai, gente, Evita, maravilhoso. Tem Escola de Rock, também é dele. Escola de Tem Rock é monte de dele, eu não musical, dá sabia. pra alimentar a quarentena inteira, só os musical do Andrew. Né? Ai, meu Deus, maravilhoso. Vamos ver se tem algum comentário. Você tá vendo aí? Ó, botaram coraçõezinhos para nós. Você lê mais rápido que eu. Alguém disse aqui que o sonho dela era cantar em musical, o meu também. O meu também. Só para registrar. O dia que fizerem um musical PCD, eu e Laísa seremos as estrelas, entendeu? Exatamente. Porque eu já fiz, inclusive, curso de musical. A Carol Montes, ela tá dizendo que ela não enxerga, mas ela tem medo de barata. Então isso aí é cultural. Isso aí é cultural. Como que você tem medo de uma coisa que você não tá vendo, gente? Se bem que a gente tem medo do coronavírus, então eu não sou nem ninguém pra julgar isso. Pois é. Não julgo, não. Então, o que eu tava falando, eu já fiz curso de musical e é muito chato, sabe? Porque eles querem tudo que você faça muito pra ontem, né? Então, tipo, não importa se você canta muito bem, você dança muito bem, você atua super bem e tal, e aí eles vão te botar no coro porque você vai demorar mais pra pegar e eles não estão afim de te ensinar. Então, é isso. Não, e é foda, né? Porque assim, preguiça. Quando você pega, né, nesse próprio no The Greatest Showman, no musical, que tem o Hugh Jackman, não sei o quê, que tem o anão, o anão do The Greatest Showman é o anão do Jeremy. Se você não tiver reparado aí, é o mesmo anão. É o mesmo anão. A conclusão que a gente chegou foi: a Austrália produz muitos anões cantores. A Austrália No Love Never Dies, não tem uma menininha que é menininha, olha eu infantilizando o anão. É que a personagem dela, eu não sei exatamente qual é a idade da personagem, mas enfim. Que canta no começo, você lembra? Sim, mas pela história, dá a entender que ela não é adulta mesmo. Assim, posso estar equivocada, mas a impressão que dá é de que ela realmente não é adulta. Sim. E ela é uma menina bem pequenininha mesmo, ela é bem baixinha. Oi, tá ouvindo? Acho que deu uma falhadinha. Ai, estão perguntando se a gente canta. Então, cantamos. Cantamos, assim. A gente tem que fazer um dueto, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Something has changed within me.
Ai, melhor música. Something is not the Nossa, same. nossa, aí quando você tem que cantar, você até esquece a letra. A gente ia falar de Wicked, inclusive. Não, mas ainda dá tempo. A gente precisa fazer uma menção honrosa que o Wicked é um musical muito bom. É uma Isso. história do E universo do Mágico de Oz. É livro, tá, gente? É o Tem um livro, Gregory sim. Maguire. Tem um livro que é no universo do Mágico de Oz. Tem a Elphaba, que é a Wicked, a verde, né? Para A resumir, para Bruxa Má do facilitar. Oeste, A do Bruxa Má Mágico do de Oz. Oeste. E aí tem a Glinda, que é a loira linda, maravilhosa, que, né, sonho Fada de perfeita, sensata. todas as pessoas. É chata! Chata pra porra. Inclusive, ela fala bem assim no musical, ela É ganha. a Kristen Chenoweth, né? Que a voz dela Exatamente. é assim mesmo, pior é isso. E aí, assim, o que a gente ia comentar é que tem duas representações de deficiência no Wicked. Tanto a Sim. Elphaba, que nasceu verde, quanto a Nessa, que Que é a é uma irmã menina da que Elphaba. é a irmã da Elphaba, que tá numa cadeira de rodas, porque o pai da... Eita, meu Deus, como que a gente vai resumir isso? É assim, É. o pai da Elphaba botou a mãe dela pra tomar muito... É leite? Não. Qual que é a plantinha que ele dá pra mãe da Elphaba quando ela tá Ai, grávida eu da não Nessa? lembro, não lembro os detalhes. Dá uma plantinha lá, que aí a mulher toma tanto essa plantinha que a neném nasce com as perninhas fracas. A Nessa, né? Que é a caçula. Então ela nasce linda, bonita, branca, tipo assim, né? Da cor de ser humano. Mas ela é cadeirante. E aí você pensa, gente, ela vai ser gente boa. Não. Não. Ela é Isso aqui é muito legal, porque Del. ela é muito chata. E você quebra total o estereótipo da pessoa com deficiência, legal, amiguinha, fofinha e tal. Porque ela é meio que a vilã, uma das vilãs da história. Não que tenha um vilão, né? Mas enfim, ela é uma antagonista dentro da história. Vicky, E a estão personalidade dela é muito perguntando. chata. Ela é muito chata e ela é Sim, cadeirante. estão perguntando aqui pra gente se esses filmes que a gente tá, né, que a gente tá comentando, se eles têm audiodescrição. Então, É, não. que eu saiba, não. Não. Até porque eles Mas, são musicais, né? E musical é um pouco não, mas difícil de ter assim, por exemplo, o audiodescrição. Jeremy, que é um curta, né, e não é musical, É. ele não tem audiodescrição. Musical eu acho tranquilo de acompanhar, porque as músicas elas são muito São redundantes, narrativas, né? né? As Tipo, músicas ajudam na elas são narrativa. muito explicativas. Uhum. O curto eu já não sei se dá pra acompanhar muito bem. Sim. Assim, Mas, ó, esses musicais, o Fantasma, por exemplo, teve no Brasil agora. Então, se você procurar a versão em português nas internet, nas esquinas da internet aí, tenho certeza que tem. ai, gente. Então, eu Não quero uma vamos versão entrar no brasileira. mérito de adaptação brasileira, que isso vai ser outra live Eu inteira. quero uma versão brasileira de Love Never Dies. Ah, mas não Eu chegou nem na quero. Broadway o Love Never Dies. Eu acho que você vai ficar querendo. Não, deixa eu, minha filha. Beleza, vai fazendo a versão das letras, porque quem sabe você vende quando chegar. Não é? Enfim. Não, E aí, voltando ao Wicked, aham. eu gosto muito da adaptação, do negócio dela ser verde, porque é uma coisa que não existe no mundo real, eu acho, né? Que não existem pessoas que têm a Uhum. pele verde, mas é uma condensação de muitas condições que destacam a gente Porque quando você do pensa, né? geral. Eu tô verde de raiva, eu tô verde de nojo. Tipo assim, verde ele Sim. remete a muita coisa. Pois é. E aí você se identifica com aquela personagem, porque ela é hostilizada por ela ser verde. E eu mesma até falei isso num vídeo uma vez, que eu me identifico muito que tem certas situações que eu me sinto verde. Eu me sinto uma alienígena, sabe? Sim, As pessoas me fazem me sentir assim, sabe? E isso é muito legal. E essa aparência e não é dela. porque você fez nada de diferente, não é é só porque você é assim. Tipo assim, você nasceu, você é Vitória, existe e pronto. As pessoas já te olham diferente. Você não precisou nem respirar. Exato, exatamente. E a Elphaba, tipo, ela é super inteligente, ela é carinhosa,
ela é super legal, sabe? Ela é E ela é amiga. super insegura sobre ela mesma, né? Ela Exato. duvida do talento que ela tem por causa das coisas que as pessoas dizem pra ela. E a gente vive muito isso, né, Vicky? Sim. Quantas vezes a gente não escuta? Ah, não, você não pode fazer isso. Ah, não, mas como é que você vai fazer isso? Então, assim, gera insegurança nas nossas atitudes, né? Então é complicado. Sim, pois é. É o que a gente tem batido muito nessa tecla, né? É tipo, o problema não está em nós. O problema está na maneira como as pessoas lidam com a gente, né? Que Uhum, no momento, 2020, a maioria lida mal. Não tô dizendo que é todo mundo. Mas sempre tem as sim, pessoas que estão ok e que fazem a nossa vida. Não é dizer que o mundo é um lugar hostil. Mas sempre tem, né? Aquela pessoa que vai te botar pra baixo num momento. Por mais que sempre, seja uma coisa sempre. mínima, né? Uma pessoa que te agarra na rua porque acha que você tá perdido e você não tá, já bota a tua autoestima pra baixo, sabe? Não, e aí eu acho muito engraçado isso, né? Engraçado pra não dizer irritante, Uhum. que a pessoa ela encosta em você e pergunta pra onde você vai, e aí eu penso no contrário, né? Imagina se eu do nada viro pra você e falo assim: "Mas pra onde você vai?" É o Mano, você Jeremy. não vai responder. Então por que que eu tenho que te falar pra onde eu tô indo? Pois é, eu não falo não. Eu falo assim, Eu ah, também não. tô indo lá na frente, é longe, é longe. Tá indo pro ponto de ônibus? Não. Tipo, Ainda que eu esteja. Não, tô não. é, tipo isso. Bom, já temos cinco Deixa eu ver se minutos. disseram mais alguma coisa. Credo, 5 minutos a gente fala desse tanto. Pois é. A Ah, mas que Carol bom. tá dizendo que ela tá num grupo de teatro em São Paulo que se Que legal. chama Os Menestréis e boa parte do elenco tem deficiência. Que Achei legal. Eu acho que top, Carol. a Sarah Bentes, que era desse grupo, eu acho, né? Acho que ela começou a, tipo, fazer teatro, aprender teatro nesse grupo. Deve ser legal, né? Eu sempre fiz teatro, Eu só eu fazia tenho teatro deficiência. na escola, mas assim, normalmente era, sei lá, eu era a moita. Tive uma grande carreira de ser a moita número 2 É, nas peças da escola. que merda. Eu fazia teatro com pessoas sem deficiência e nunca fui hostilizada, não. Sim, Já eu também. fiz protagonista, inclusive, 2 vezes já. Não, Não, eu também já fiz, né? Já fui protagonista em algumas ocasiões, em peça da escola. Eu lembro que teve uma vez que eu fingi que eu tava passando mal, porque a menina ela queria tanto ser protagonista, mas tanto, que eu fingi que eu tava passando mal pra ela ser protagonista. nossa. Que amigona, hein? Eu sou esse tipo de pessoa. É, pois é. Enfim, não, mas a gente aprende, né? Eu tinha muito essa tara de ser protagonista também. E depois que eu fui fazer uma peça que me tiraram o papel que eu tinha por causa de uma coisa de organização lá, eu era a protagonista. Me deram um outro papel, 2 outros papéis, né? Ficou equivalente em termos de carga de trabalho. Uhum. Mas eu parecia menos, né? Obviamente. Mas depois eu descobri que os outros personagens eram super interessantes, sabe? Que eu poderia fazer coisas super Sim, legais com eles. Porque sempre tem aquele personagem sim. que é o coadjuvante e que você acaba prestando mais atenção nele do que no protagonista. Então é muito mais Sim, legal, é muito mais mérito você ser essa pessoa do que você ser o ator que faz o protagonista, né? exato. Exatamente. E, Não, você enfim, vê, no Fantasma, a Meg e a mãe dela. Gente, a sim. peça, né, a história não acontece sem aquelas duas. Não, não Nem acontece. o livro, nem o musical. Principalmente a mãe dela, a Madame Giri. Eu adoro a Madame Giri. As músicas que ela canta, que são todas meio dissonantes, assim. Ela é meio Sim, creepy, assim. Ai, eu adoro ela. exato. Enfim. Como estamos de tempo? Oi? Como estamos de tempo? Estamos para ser Ah, expulsas? não, eu comecei 6h04, porque eu tava tendo problema ainda. Agora que temos 5 minutos. Ah, beleza. Então, deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar. Conta pro pessoal um pouco como é que é a tua experiência de fazer pole dance. Não tem nada a ver Ai, com o assunto, mas eu acho tão legal, velho, porque é uma coisa de botar, tipo, a tua sexualidade pra fora, assim, né? Porque. assim, o É... pole, ele é muito empoderador, sabe? Muito Uhum, mesmo.
Eu faço desde o ano passado, do começo de 2019. Eu tô parada por causa da quarentena. Hashtag chateado. E é muito legal porque, assim, primeiro que a turma é pequena, então, assim, são no máximo 5, 6 pessoas. E aí a professora pode chegar até você e te mostrar como você tem que fazer. E aí o te mostrar, gente, é pegando em você mesmo. Só que é diferente da pessoa que tá lá para te posicionar da pessoa que tá te encostando na rua, Tipo, entendeu? É uma bulinando. pessoa que... Exatamente. E assim, e o que eu acho mais legal no Poli é que cada aula, né, tem gente de vários níveis. Então, assim, tem as pessoas, você tá fazendo aula com uma pessoa que é iniciante, uma que é intermediária, uma que é avançada, e todo mundo se ajuda, sabe? Todo mundo se incentiva. Tipo assim, fulana não tá conseguindo fazer tal movimento. Não, você consegue sim, vamos lá, eu te ajudo, e não sei o quê. Não tem competição, sabe? Tá todo mundo Que legal. querendo fazer um negócio junto. Fala assim, eu sou a pessoa mais graciosa que tem no Poli. Não sou, gente. Mas assim, eu serei. É só o que eu tenho pra dizer. Então, é uma forma muito legal, sabe? De você exercer esse papel, porque eu não sei porque eu nunca vi uma aula de pole, mas originalmente é uma dança de strippers, né? E não é? De stripper? Então, mas esse é até um tabu, né, que a gente tenta quebrar. Porque, cara, o Poli, ele te dá tanta força. Cara, pra você se pendurar naquele negócio lá, você precisa ter força no braço, viu? Se não tiver perna forte, você não se segura naquele troço, não. Então, assim, tem a questão da sensualidade, né, por causa da história do Poli e tal. Tem, mas assim, tem tantas outros ganhos que o Poli te dá, sabe? Quando eu tô fazendo aula, eu pareço assim, nossa, eu me sinto a pessoa mais linda do universo quando eu consigo montar a figura. Tipo assim, tem alguns movimentos que você se monta só pra tirar foto mesmo, né? Você faz a posição lá na barra e dá trabalho. E aí quando você consegue, você fala, meu Deus, eu consegui! Ai, como eu sou maravilhosa! E assim, e no Poli tem gente que é gorda, que é magra, tem homem, tem mulher, tem de entender tudo fazendo Poli Dance. Que legal, velho. Isso é muito legal. E você, né? Você representa ali que o seu corpo, por mais que ele seja fora da, aspas, norma por você ser deficiente visual, tipo, ele pode ser muito bonito também. Você pode, tipo, ser bonita e se sentir bonita pros outros e sensual e tal. Pra si mesmo, né? Tipo assim, cara, um exercício que eu tenho feito. Foi até meu terapeuta, né? Meu terapeuta me bota pra fazer as coisas mais interessantes do mundo. Tipo, estudar tarô, desenhar, meditar. Aí um dos exercícios é olhar pra mim. E é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Tipo, eu tô me vendo no espelho, mas quem sou eu? Eu consigo achar essa pessoa que eu tô vendo bonita? Eu acho essa pessoa feia? O que eu sinto por essa pessoa? E é muito doido isso, porque assim, a gente que não se enxerga, né, no sentido literal, né, a gente que não se vê propriamente como as outras pessoas... No sentido físico, né? Isso, no sentido físico, por mais que a gente se toque, né, que a gente perceba a dimensão do rosto, a textura da pele, não é a mesma coisa. Quando a gente tem baixa visão, eu não sei você, Vicky, mas eu quando olho no espelho, às vezes eu tenho a impressão de que o que eu tô vendo não é quem sou eu. É tipo, quem é essa pessoa? Sim, é muito bonito. Eu tenho isso às vezes quando eu tiro foto, eu falo, nossa, mas essa sou eu, credo, sabe? Tem um estranhamento, assim, né? Às vezes positivo, às vezes negativo. Às vezes eu olho minha foto e falo, nossa, mas eu tô bonita, mas essa sou eu. E tem vezes que eu acho feia. A minha mãe até brinca que cada dia que eu olho no espelho eu acho uma coisa diferente. E eu acho que isso, tipo, é por causa da gente não enxergar e é a nossa identidade como mulher também. A gente é meio mutável, né? Eu acho que, assim, pelo fato da gente não enxergar como a maioria das pessoas, a gente acaba prestando atenção a detalhes que as outras pessoas não prestam. Sim. Porque aquilo destaca, né? Aí chama a nossa atenção. Sim. Foi até engraçado que esses dias uma pessoa postou um vídeo no Instagram, né? E é daqueles vídeos que tem legenda em cima e embaixo. Aí eu falei, ô fulano, você viu que tá escrito errado essa palavra? Ele, não vi não, nossa, obrigada por avisar. Quando a pessoa que não enxerga é a que repara que o negócio tá escrito errado. Sim. Pode saber que tá difícil. Por quê? Porque a gente tem uma visão
muito mais linear, a gente não tem uma visão do todo, né? A pessoa vê o todo e aí ela perde os detalhes. E a gente vai de pertinho, assim, uma partezinha, outra partezinha, e a gente pega os detalhes. É que nem eu com o meu rosto. Eu toco muito o meu rosto pra fazer maquiagem, pra, enfim. E eu sempre acho espinha, eu sempre acho cravo. E minha mãe fala, onde que tem cravo na tua cara? Aqui tem um cravo. E eu falo, mas não dá pra ver. Eu falo, mas eu tô sentindo, tipo. Enfim. Exatamente. Enfim, agora acho que esgotou mesmo o nosso tempo. Faz o seu jabá aí. Oi, gente, só para lembrar, né? Minhas redes sociais, vocês podem me acompanhar no @Laísa Cardoso e no hashtag Passe a Gente no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem e, sei lá, vocês passem adiante.